Carlos Arruda atua na Fundação Dom Cabral como professor de inovação e competitividade. É autor de diversas publicações sobre gestão cultural, internacionalização, competitividade, gestão da inovação e longevidade empresarial. Assista agora! Carlos, falando sobre longevidade das empresas, por que hoje, em média, as empresas elas têm 30 anos de sobrevivência? Então, o estudo feito, primeiro, uma observação feita por um grande estudioso, o professor Peter Drucker, ele observou que as empresas viviam em torno de 30 anos e fez essa analogia com as árvores. Quando nós então colocamos as maiores e melhores empresas do Brasil numa análise de 1973 a 2006, 2009, 2012, nós vimos que essa percepção dele é verdadeira. Está associada a alguns fatores. Primeiro, mais óbvio, é o envelhecimento das pessoas que trabalham naquela empresa. Do seu fundador, dos seus principais executivos, dos seus gestores de maneira geral. E as empresas não cuidam dessa sucessão de maneira antecipatória. Segundo, as transformações que a sociedade traz, uma nova tecnologia, um novo concorrente, um novo comportamento das pessoas e tudo, ele vai sendo transformado e acumulando e por alguma coincidência, mas eu diria que não é coincidência porque é causada pelo fator humano, ele se resulta em ciclos de 30 anos. Essas são as causas da mortalidade também e da sobrevivência? O fator principal de mortalidade é a transformação da sociedade. O mundo está em constante processo de transformação. Então, por exemplo, se eu opero num setor onde surge um novo player, um novo concorrente, esse concorrente vai ocupar espaços que antes eu ocupava ou alguma outra empresa do meu setor ocupava. O que fazer? Eu vou enfrentar, eu vou desistir, eu vou me vender para esse novo player. Como lidar com isso? Novas tecnologias, eu vou comprar, eu vou absorver ou eu vou gerar? Então nós vimos que os fatores que são críticos de mortalidade estão associados à capacidade de não antecipar as mudanças que são inevitáveis. Então eu crio um novo negócio, eu crio uma nova tecnologia. Vê o exemplo da Kodak. Lembra da Kodak? Só se falava Kodak, era a principal empresa de fotografia, filmes e químicos. Cadê a Kodak? Não existe mais. Né? E o que aconteceu? A câmera digital, essa que a gente está filmando aqui, foi criada pela Kodak. É a Kodak que criou a câmera digital. Mas dentro da Kodak eles falam, isso é bobagem. O melhor é o filme mesmo, o processo químico. Então, apesar deles terem inovado criando a câmera digital, eles não viram que a câmera digital seria o futuro. Então eles ficaram presos ao passado, criaram o futuro e cederam o futuro para os outros. E aí não conseguiram sobreviver. Isso a gente pode fazer listas e listas de empresas que tiveram o mesmo comportamento. Né? Então, qual que é a estratégia e inovação que pode ser feita? Então, a estratégia, inovação, é uma palavrinha perigosa, que ela fala, então, inovação é a solução. Não, nós vimos muitas empresas inovadoras, como a Kodak, não sobreviver. Muitas empresas no Brasil e fora do Brasil. A estratégia é combinar a boa gestão, a boa eficiência dos negócios com a capacidade de criar um futuro. E criar um futuro, às vezes, é uma aposta. Eu não sei que futuro é esse. A Kodak apostou errado. Ela apostou no químico e o que ela criou, que era o digital, foi o futuro. Então, a empresa ela tem que ser capaz de inovar não só para melhorar, para oferecer novos produtos e serviços no mercado, mas também para antecipar. E ela tem que fazer isso de forma equilibrada, trazendo o futuro e o presente de maneira harmoniosa, mas simultânea. Quais são as características mais dominantes de uma empresa que sobrevive mais? Ótimo. O primeiro fator é pessoas. Então, eu sei que as pessoas têm ciclos de vida profissional. Então, eu tenho que ser capaz de preparar. Quem vai substituir a Carol? Vai demorar muito ainda. Mas em um momento você vai falar, agora eu vou passar para outra atividade, eu preciso de alguém aqui me substituindo. Você já está pensando nisso? Você está preparando essa pessoa? Nas empresas, como a empresa está muito orientada no dia a dia, ela não prepara as pessoas que vão substituir quem está lá. Então, planejar o processo de sucessão é uma ação diferenciada das empresas que conseguem sobreviver. Segundo, o mundo empresarial, o mundo econômico, ele está em constante processo de crescimento e de transformação. Então nós observamos, e não era esperado isso quando a gente começou a analisar, que sobrevive as empresas que crescem. Então crescer é um fator fundamental, estratégia de crescimento. Ela pode ser desde crescer, fazer mais do mesmo. Eu estou aqui em Joinville, vou fazer um pouco mais lá em Blumenau, fazer em Santa Catarina, em Floripa, vou fazer em Curitiba, em outros lugares. Eu posso fazer coisas novas, então hoje eu forneço microfone, então amanhã eu vou fornecer fio, vou fornecer câmera, eu vou ampliar a minha base de negócio.
eu posso investir em uma empresa nova que acabou de criar. Então, por exemplo, a Bematec foi uma empresa que surgiu lá em Curitiba por 2 jovens. As empresas de Curitiba perceberam que ali tinha uma oportunidade interessante. Então, as empresas investiram na Bematec. Então, o comércio, as empresas de comércio, de supermercado, passaram a ser sócios da Bematec. Elas criaram um futuro. Hoje a Bematec é maior do que essas empresas, mas elas conseguiram plantar uma sementinha que virou uma outra empresa no futuro. Terceiro é ser capaz de olhar o futuro e falar o que vai acontecer. A gente brinca que o futuro não dá saltos, né? Ele já está aqui, já está acontecendo, uma tecnologia que está mudando, umas pessoas estão agindo de maneira diferente, algum concorrente que está chegando devagar, mas está chegando e tudo. Então, qual que é a minha capacidade de olhar essas transformações e fazer algumas apostas de futuro antes que o futuro vire realidade? Como que está o Brasil hoje neste ranking? No estudo de competitividade, que é uma análise que a gente faz, são as condições que o Brasil oferece para as empresas serem competitivas. O Brasil está muito mal. Nos últimos 4 anos, o Brasil perdeu 16 posições. E onde que o Brasil mais perdeu? O Brasil tem, desde muitos anos, esse estudo é realizado no Brasil desde a década de 90, de 1997, o Brasil tem problemas no sistema regulatório. As legislações fiscais, trabalhistas, tributárias brasileiras não são compatíveis com a necessidade da atividade empresarial brasileira. Nós estamos defasados em relação ao Chile, em relação ao México, em relação aos Estados Unidos, Canadá e inclusive em relação à China. Então nós precisamos fazer isso. Nós não estamos fazendo essas reformas e isso prejudica a competitividade brasileira. Segundo, a infraestrutura brasileira está totalmente defasada. O Brasil é um país de estradas ruins, de portos ruins, de aeroportos ruins e os investimentos, apesar dos PACs da vida, né, eles não estão sendo implementados na velocidade e da forma adequada, com custo adequado. Além disso, ou por causa disso, você começa a gerar um ciclo vicioso de perda de produtividade. Então, quando a gente olha os indicadores de produtividade, o Brasil e as empresas e a atividade empresarial brasileira, ela não consegue gerar riqueza à medida dos investimentos e das pessoas que ela traz e das tecnologias que ela desenvolve, etc. Então, mesmo sendo um país com oportunidades interessantes do ponto de vista de mercado doméstico, de emprego, ele não consegue se sustentar do ponto de vista de comércio internacional, investimentos no exterior, recebe investimentos, mas não consegue fazer investimentos. E uma preocupação, e aí deixo como uma preocupação para o futuro, é que para fazer isso, o que a Coreia fez? A Coreia deu saltos de competitividade. O que a China está fazendo? Investimento em educação. Eu preciso investir em educação com qualidade. O Brasil investe em educação, mas com baixa qualidade. Então eu preciso hoje preparar os brasileiros do futuro para serem mais competitivos. E, infelizmente, os brasileiros do futuro vão ser tão ou menos competitivos do que nós somos hoje. Isso é alarmante. Quais são as dicas que você passa, então, para essas empresas elas sobreviverem mais também? Bom, então, primeiro, sobreviver mais, olhar para o futuro do ponto de vista das pessoas, do crescimento e das mudanças que o mundo vai trazer para ela. Ter, ao mesmo tempo que ela tem uma agenda, um planejamento de presente, ter um planejamento e uma agenda de futuro. Considerando as deficiências da realidade brasileira, saber que ela não é uma empresa exclusivamente focada em um único mercado chamado Brasil. As empresas brasileiras que conseguem ser mais competitivas, elas criam pernas em vários lugares do mundo. Vou pegar um exemplo aqui pertinho de nós, em Jaraguá do Sul, a WEG. A WEG está em Jaraguá do Sul, mas opera na África do Sul, opera no Canadá, opera nos Estados Unidos, opera na Austrália. E ela usa essa rede, ela em México, Portugal e outros lugares, ela usa essa rede para se sustentar. Então a empresa tem que ser capaz de ser multicompetitiva, ela tem que ser mais que um país operando e trazendo desses outros mercados e esses outros ambientes vantagens competitivas para ela. Obrigada, Carlos. Obrigado.